8h16. Cruz de Malta Notícias de volta nessa quarta-feira, hoje 23 de setembro de 2020, em Lauro Miller, predomínio de sol, 13 graus é a temperatura, e o nosso programa está ao vivo com o oferecimento dos supermercados São Pedro. Compare, que é mais barato. Ciclocenter, móveis e eletro. Comercial Cassiatore, sua casa, seu mundo. Coopermila, pentacampeão do prêmio Anel de Qualidade. E faculdades Exucre e Uniaselv, a distância importa. Por telefone, a gente conversa a partir de agora com a doutora Aline Paola de Gouveia, ela que é coordenadora de atividades judiciárias e correcionais do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, aqui em Santa Catarina. Em pauta, as pesquisas eleitorais. A gente está em ano de eleições, 15 de novembro, todos irão às urnas, né? Todos os brasileiros irão às urnas para escolher seus prefeitos, vereadores e, obviamente, muita gente, especialmente os partidos, já se mobilizam com as suas pesquisas eleitorais para saber o que o eleitorado está pensando a respeito dos seus candidatos, dos seus pré-candidatos nesse momento. E a doutora Aline vai conversar com a gente a respeito do que pode, o que não pode, o que pode ser perguntado, o que é uma conduta vedada, enfim, ela vai esclarecer algumas das principais dúvidas a respeito desse assunto. Doutora Aline, aqui quem fala é Eduardo Madeira, obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM de Lauro Miller, um bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Doutora Aline, a gente está nesse momento, né, em pré-campanha, já está inclusive até na reta final aí para que os partidos oficializem de vez os seus candidatos, mas nesse período de pré-campanha é permitido aos partidos, às coligações realizarem as suas pesquisas eleitorais em cada um nos seus respectivos municípios? Sim, Eduardo, as pesquisas eleitorais, elas são permitidas desde o início deste ano, desde 1º de janeiro de 2020. O que é importante a gente destacar e separar é o que é pesquisa eleitoral e o que é enquete, né? Então, assim, as pesquisas eleitorais, de uma forma geral, assim como as outras pesquisas, né, são aqueles tipos de verificação junto à população que seguem as regras previamente definidas pela legislação com critérios definidos, né? Então, as pesquisas eleitorais, elas devem ser registradas no TSE pelo Instituto de Pesquisa que está fazendo. Eles têm que informar o TSE qual que vai ser a área em que essa pesquisa vai ser feita, quais são as perguntas, qual que vai ser a abrangência, qual que é a margem de erro. Então, são vários critérios que os institutos de pesquisa devem indicar para registrar essa pesquisa no TSE. Essas pesquisas que são registradas no TSE, elas podem ser auditadas, os partidos, os candidatos, os cidadãos em geral podem ter acesso à parte interna, digamos, dessas pesquisas. Então, tem todo um regramento para elas. De outro lado, nós temos as enquetes. As enquetes são aquelas consultas feitas sem nenhum regramento, né? Ela pode ser feita, a rádio, por exemplo, pode fazer uma enquete. Se eu quiser, eu posso fazer uma enquete no meu Facebook, por exemplo. E as enquetes, elas não servem nenhum regramento da Justiça Eleitoral. E por conta disso, elas só são permitidas até o dia 26 de setembro. Então, o último dia para realizar enquete é até o dia 25 de setembro deste ano. Por quê? Porque a enquete ela não segue nenhuma regra, né? Ela não precisa ser registrada no TSE, nem nada. Então, qualquer pessoa pode fazer, ela não é vedada, né? Ela é permitida até o dia 25 de setembro, e só que como ela não passa por nenhum regramento, ela só é permitida até essa data. Então, iniciando o período eleitoral, que inicia-se no dia 26 de setembro, as enquetes não são mais permitidas. Porém, as com critérios científicos, né, elas são permitidas e é permitida a realização, a divulgação, desde que elas sigam as normas legais. Perfeito. E, doutora Aline, quando a pessoa que for responsável por fazer essa pesquisa ou enquete, na hora que ela for abordar a pessoa na rua ou na casa dela, enfim, ela é obrigada a avisar, isso é uma pesquisa, isso é uma enquete, também no caso das pesquisas é obrigatório para a pessoa que está fazendo a pesquisa mostrar o número do registro no TSE, é obrigatório fazer esse tipo de coisa? Vamos só separar, assim, aqui a enquete,
Vamos só separar que ela só é permitida agora até o dia 25, né? Até o final da semana, até sexta, né? Então, eu vou falar só da pesquisa eleitoral, que a enquete ela é normalmente realizada pela internet, ali, né? Uma forma mais simples. A pesquisa eleitoral, quem está promovendo essa pesquisa, a pessoa tem que se identificar, dizer de que instituto que ela participa, que instituto que ela representa, né? E qual que é o objetivo da pesquisa. Não há uma obrigatoriedade que ela apresente o número do registro no TSE no momento de fazer a pesquisa com aquele eleitor. Então, é comum, às vezes você está na rua, algum instituto de pesquisa para fazer questionamento, ou então alguns institutos fazem essa pesquisa mesmo por telefone. Então, o que é obrigatório é que eles se identifiquem, né, para o eleitor, até para ele saber, né, que está participando de uma pesquisa, mas não a necessidade de apontar o número, né, da pesquisa do TSE. E, doutora Aline, há alguma obrigatoriedade em apresentar, informar quem é que está solicitando a pesquisa, apresentar, tipo, o partido, a coligação que está contratando aquela pesquisa, que está realizando a pesquisa por parte dos entrevistadores? Não, na hora de fazer a pesquisa, não. Isso é informado no registro da pesquisa no TSE, né? Mas para fazer a pesquisa, não tem necessidade. E quanto às perguntas que os entrevistadores fazem às pessoas, o que pode ser perguntado, o que não pode ser perguntado, até no caráter, evidentemente, de, no final do resultado, haver um resultado condizente com a amostra, para não ser uma enquete, uma pesquisa, aliás, só me corrigindo, não muito direcionada, né? Então, o que pode ser perguntado e o que não pode pelos institutos? É uma questão que é importante na realização das pesquisas, é que a partir de um determinado, agora iniciado o período eleitoral, na pesquisa para eleição majoritária, obrigatoriamente os pesquisadores devem apresentar o nome de todos os concorrentes. Né? Então, esse é o regramento que nós temos para as pesquisas eleitorais. Então, não há um regramento, a Justiça Eleitoral não entra nesse, como é que deve ser feita a pesquisa, o que deve ser perguntado. Isso não tem uma regra da Justiça Eleitoral. Mas o que a Justiça exige é que o nome de todos os candidatos registrados para aquele cargo, né, para o cargo majoritário, que é o cargo de prefeito e vice, a entidade deve apresentar o nome de todas essas pessoas, né, de todos os concorrentes registrados. Então, é comum que que eles façam a pesquisa voluntária, né? Então, eles perguntam, em quem você vai votar para prefeito? Né? É possível esse tipo de pergunta também. Agora, também é possível que se faça a pergunta, você vai votar em fulano, cicrano, beltrano? Então, tem que indicar o nome de todas as pessoas. Então, há modalidades diferentes de pesquisa, né? Mas eles não podem colocar na pesquisa somente um candidato, por exemplo, né? Que aí seria uma pesquisa direcionada que pode ser contestada pelos opositores, digamos assim. O registro no TSE permite que os partidos e coligações de oposição, eles tenham acesso a essa pesquisa. Então, uma vez verificando que houve alguma irregularidade, eles podem ingressar judicialmente pedindo a suspensão dessa pesquisa eleitoral que esteja fraudulenta. Doutora Aline, durante a realização de pesquisa, né, é permitido a coleta de dados mais pessoais, como, por exemplo, nome, telefone, número de CPF, algum outro tipo de documento, título de eleitor, esses números, esses dados mais pessoais, é permitido a coleta durante a realização de uma pesquisa? Olha, os dados pessoais, eles normalmente não, título de eleitor com certeza não, né, porque não teria nenhuma obrigatoriedade disso, né. A legislação eleitoral, ela não adentra, né, nesse tipo de questionamento com relação a isso. Mas eu posso pesquisar para vocês e em breve eu dou um retorno. E quanto ao resultado das pesquisas, então, só reforçando, né, doutora Aline, a publicização, né, ela é obrigatória por parte do resultado, é obrigatório por parte de quem esteja fazendo, né? Não necessariamente, né? A pesquisa eleitoral, ela tem que ser obrigatoriamente
registrada no TSE. Porém, ela não obrigatoriamente tem que ser trazida a público, tá? Porque, assim, a pesquisa eleitoral, ela tem um contrato de vínculo privado, né? Então, uma empresa pode contratar uma outra empresa, né? Digamos a Gallup, né? Uma empresa de pesquisa, para fazer uma pesquisa. E isso pode ser para uma pesquisa meramente interna, né? Para avaliação da situação da candidatura, para avaliação para ver como é que eles estão, como determinado candidato está se desempenhando nas últimas semanas, mas não há obrigatoriedade de divulgação externa do resultado. É claro que, uma vez registrado na Justiça Eleitoral, se a empresa, porventura, apresentar esses dados para a Justiça Eleitoral, o processo passa a ser público, digamos assim. Porém, não é obrigatório que, por exemplo, um partido que fez uma pesquisa, contratou uma pesquisa, ele não é obrigado a pegar esse resultado e divulgar, tá? Então, a gente tem que diferenciar bem a empresa contratada para fazer a pesquisa e o contratante, né? Então, digamos que o partido X contratou uma pesquisa sobre o seu candidato a prefeito. E contratou uma empresa de pesquisa. A empresa de pesquisa fez a pesquisa, ela primeiro registrou no TSE, fez a pesquisa, junto com documentação tudo certinha e entregou para esse partido. Porém, esse partido pode ser que ele entenda que aquela pesquisa não é vantajosa, digamos assim, de divulgação para ele, e ele só pega aquela pesquisa para uso interno. Então, assim, ele não é obrigado a fazer essa divulgação. A única coisa que ele é obrigado é registrar no TSE todo o procedimento de pesquisa. Perfeito. E, doutora Aline, até quando que os partidos, as coligações e inclusive até mesmo outras entidades, veículos de imprensa que queiram fazer pesquisas nesse período eleitoral, qual é o prazo final para que realizem as pesquisas? A gente tem que diferenciar uma diferença, assim, com relação ao fazer da pesquisa eleitoral, né, e a divulgação, né? A divulgação das pesquisas eleitorais, ela vai poder ser feita até véspera da eleição, né? E no dia da eleição, pode ser realizada a tal pesquisa de boca de urna, né? Só que ele só vai poder fazer a divulgação dessas pesquisas eleitorais após o resultado, né? Não é permitida, né, que a pesquisa eleitoral seja, a pesquisa de boca de urna, digamos assim, né, que ela seja divulgada durante a eleição, né? E, doutora Aline, para quem fizer alguma irregularidade ou lançar na rua uma pesquisa sem registro, ou enfim, cumprir qualquer outro tipo de irregularidade, a punição para os envolvidos, seja para o instituto, seja para quem contratou, pode ser só multa? E no caso dos partidos, pode ter algum impacto também nas candidaturas? Olha, em regra, as penalidades por esse tipo de coisa são de multa, né? Tanto para o partido quanto para a empresa envolvida. Porém, é claro que eventual abuso, né, ele pode ser apurado em processo específico, né, mas não é a regra, digamos assim, né? Então, assim, a regra é a aplicação de multa. Porém, eventualmente, pode ser que o Ministério Público, por exemplo, entenda, né, que houve algo mais grave, alguma coisa assim, e que uma ação para pedir alguma coisa mais gravosa. Só que isso seria a exceção, né? Isso seria a exceção mesmo. Perfeito. Doutora Aline Paula de Gouveia, né, coordenadora de atividades judiciárias e correcionais do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Santa Catarina. Obrigado pela atenção, pela gentileza da entrevista. Uma excelente quarta-feira para você. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. 8h31, a doutora Aline conversando com a gente, Aline Paula de Gouveia, falando ao vivo conosco sobre pesquisas eleitorais. É tema que está em alta, está se aproximando aí as eleições municipais, e a gente teve ontem
esse episódio, que inclusive foi destacado no boletim da Polícia Militar, de tão chamativo que foi a situação, né? Foi no pátio de um supermercado aqui na altura ali da rua Prefeito Flávio Rigueto. No local, a guarnição identificou um grupo de pesquisadores do Instituto Incop realizando uma pesquisa eleitoral. Quem solicitou a ocorrência foi a vereadora aqui, Emma Hoffmann Benedetti. Ela informou que os pesquisadores estavam recolhendo o nome e telefone dos pesquisadores em seus questionários. A proprietária do Instituto Incop compareceu no local, informou que não tinha nenhum tipo de irregularidade na pesquisa, mas que para evitar qualquer confusão não ia utilizar tal questionário. De acordo com a polícia, a guarnição verificou os documentos e realmente constatou que os questionários estavam com nome e telefone inseridos. Diante da situação, a guarnição entrou em contato com o Copom para averiguar se há algum tipo de irregularidade ou ilegalidade, e através do escalão superior foi informado de que não tinha nenhum tipo de ilegalidade na coleta dos dados, de acordo com a Polícia Militar. A gente mais tarde também conseguiu contato com a proprietária do Instituto Incop, que disse o seguinte, que a polícia foi acionada, os policiais buscaram informações e constataram que não houve qualquer tipo de irregularidade, como foi descrito aí no boletim encaminhado pela polícia. A pesquisa foi suspensa por decisão do próprio instituto, a fim de resguardar os pesquisadores que acabaram ficando nervosos com o ocorrido. Fato que chamou a atenção. Ontem a gente aprofundou um pouquinho mais agora com essa entrevista com a doutora Aline do TRE.